O Zé Guilherme mandou mais uma aqui, ó. Se a Bíblia sempre foi patriarcal, por qual motivo hoje as mulheres na Bíblia existe essa permissão? No entanto, o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 14, 34, 35, veja, estejam caladas as mulheres, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Porra, esse maluco aqui tá nervoso. Bom, vamos começar assim. Em primeiro lugar, por isso que eu gosto de pegar as frases e destrinchar. A Bíblia não permite isso porque tem hoje. A Bíblia também em nenhum momento permite jogar bola. Então hoje não pode jogar bola porque na Bíblia não tem nenhum versículo falando que você pode jogar bola. A Bíblia também não permite fazer podcast. Tem um monte de coisa que a Bíblia não fala nada. Então, mas assim, é só uma coisinha. Nesse ponto, de fato, ele toca um ponto interessante. Porque a Bíblia não fala em jogar bola. Mas aqui o texto, ele fala exatamente... Mas eu vou chegar nesse ponto. Só para deixar claro. Que aqui o texto, ele fala que a mulher não pode nem falar dentro da igreja. E esse texto continua, ele fala que se a mulher tiver alguma dúvida, que fale com o seu marido em casa. E hoje, como ele falou, tem mulheres pastoras. Então é esse ponto. O ponto que eu peguei é só isso, que ele falou o seguinte, a Bíblia em momento algum permite mulher... Aí eu falei, se for usar para essa lógica aí, tem um monte de coisa que a Bíblia não fala, né? Agora, devemos lembrar, a Bíblia é patriarcal? Primeiro, o que quer dizer como patriarcal? Ele está falando patriarcal no sentido que as feministas hoje criticam. Você está sendo patriarcal ou patriarcal no sentido dos patriarcas mesmo? Vamos levar em consideração que a Bíblia tem a essência que não pode ser mudada. Mas a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. O que eu quero dizer com essência e cultura? Essência, respeito. Isso aí vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Agora, como é que eu respeito um católico entrando na igreja católica? Tirando o chapéu. Como é que eu respeito o judeu entrando na sinagoga? Colocando um chapéu. Como é que eu respeito o muçulmano entrando na mesquita? Tirando o sapato. O respeito é o mesmo, mas a forma de aplicar o muçulmano ao católico é diferente. Então, a Bíblia tem os princípios que são eternos, valem desde Adão até hoje, mas, às vezes, a matização desse princípio é local, tá certo? É local, então você tem que entender aquilo ali. Por que no Antigo Testamento Deus não deixou ter sacerdotisas? Vamos colocar, porque não existe pastora, existia sacerdotisa no Antigo Testamento. Pastor é uma coisa do Novo Testamento. Por uma razão muito simples. Quando você pega todas as religiões pagãs do entorno de Israel, isso inclusive é criticado por autores não bíblicos como Heródoto, por exemplo. Heródoto. Eram 100% dos casos prostitutas culticas, cultuais. As sacerdotisas eram prostitutas. A bem da verdade, alguns autores modernos não querem usar a expressão prostituta cultual para se referir às sacerdotisas do passado com o seguinte argumento. A prostituta cobra pelos serviços dela e essas prostitutas não cobravam pelo serviço dela. Mas para mim é uma ingenuidade explicar isso. Porque eram meninas que eram tiradas do lar, elas iam para o templo, elas tinham que ficar ali até que os homens viessem, transassem com elas, sem elas escolherem quem era, e aquele homem não pagava para ela, mas ele pagava para o templo, para a manutenção do templo. Aconteceu isso demais com o templo de Afrodite, por exemplo. Tá certo? Então, como as sacerdotisas eram sempre sacerdotisas prostitutas, se Deus liberasse sacerdotisas dentro de Israel, corria o risco de Israel também prostituir as mulheres. Entendeu? Então, assim, para aquele contexto, tinha coisas que Deus deixava que Israel tivesse como o mundo pagão, por exemplo. Os pagãos tinham sacrifício de animal, Israel também tinha. Os pagãos tinham templo, Israel também tinha. Os pagãos tinham sacerdotisa, Israel não vai ter. Os pagãos tinham ídolos, imagens, Israel não vai ter. Então Deus proibiu Israel de ter sacerdotisas por essa razão. E assim, usando essa mesma lógica de coisas que aconteciam e depois foram mudando, dá pra gente citar o fato de que antes tinha sacrifício de animal também. Sim. Hoje seria uma aberração. Exatamente, né? Exatamente. Devemos levar em consideração que há coisas... Veja, não estou agora dizendo que a Bíblia está desautorizada de maneira nenhuma. Ela é a também não é isso que eu quero dizer. Não, mas eu estou falando para você, não é? Porque alguns eu sei que vão falar, o Rodrigo está desmerecendo a Bíblia. Não é isso. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas eu tenho que usar isso dentro de um contexto. Vou dar um outro exemplo para você. De roupa. Você está usando uma roupa que se fosse nos anos 70, você não iria usar. Talvez nem a barba usaria. Por quê? É porque aquele tempo era ridículo? Não, é porque naquele tempo, o tipo de roupa que nós três estamos usando aqui, a gente estaria pelo vez de paletó e gravata.
Hoje a gente seria ridículo eu vir aqui de paletó e gravata. Então tem coisas que mudam, não podemos perder a essência. Então já expliquei por que não tinha sacerdotisa na Bíblia. Agora vamos ao Novo Testamento. Por que Paulo falou essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro. Eu dou uma aula de 2 horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto, nessa viagem que eu estava. Passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou. No topo de Corinto ali, no topo, tinha o templo da deusa Afrodite. Para quem não sabe, explica o que é Corinto, a cidade. Ah, tá. Corinto, porque eu tenho uma coisinha que eu vou falar, que os corintianos vão brigar comigo, mas paciência. Vão achar que é Itaquera, não é o original. É que Corinto é uma cidade, um porto, mas foi bom você falar, Clécio, que essa é a vantagem do jornalista. Às vezes fala tecnicamente, calma, o povo não vai entender isso. Era uma das cidades mais promissoras da Grécia Antiga e da época greco-romana também. Tinha um istmo ali, um porto de Corinto, era um dos principais da Acaia, daquela região ali. E era uma cidade proeminente. Acredita-se que Corinto teria uns 300 a 500 mil habitantes. Isso na época do primeiro século, gigantesco. Né? Era uma Pequim da vida, não é? E Paulo morou em Corinto, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos, ele ficou lá em Corinto, pregando ali. Só que era uma cidade muito complicada. Diógenes, aquele famoso filósofo que saía com a lamparina acesa durante o dia procurando um homem justo e nunca encontrou, Diógenes foi pregar o cinismo aqui é a filosofia da austeridade, da moralidade, em Corinto. E é por isso que eu falei que os corintianos vão ficar brigados comigo, porque existia uma expressão na época, que era a expressão corintianizar, que era uma expressão que significava ser uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa que vai hoje te é assim, né? Geralmente é assim. Olha, né? você que falou. Jean, aí o cara... Ó, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, Jean. Eu sou atleticano não praticante, eu tô fora dessa aí. Mas é verdade, essa expressão corintianizar, eu só não sei agora falando sério, eu até queria fazer essa pesquisa, se você souber, de onde vem o nome do time Corinthians. Também não sei. Eu também não sei, de boa. Agora, dá uma pesquisadinha pra gente aí no Google, se tem alguma coisa a ver com a cidade de Corinto. Então, nessa cidade tinha o templo da deusa Afrodite, ela tinha 1000 prostitutas, que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor. O amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro. Tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as religiões mais conservadoras, como a sinagoga, não deixava as mulheres falarem, porque essas sacerdotisas de Afrodite, elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam êxtase, sabe? Começavam a falar e ninguém mais falava. Então, olha o que Paulo falou assim, ele falou assim, eu proíbo as mulheres de falarem. Olha como é que ele está o texto dele. Não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não estava falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa, eu quero só que vocês me dêem um feedback, se está sendo clara a minha resposta, de eu falar assim, não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque lhes é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí, daqui a 2000 anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir dos 16, fala assim, que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens de dirigir. Não, eu estou falando de uma situação daqui do Brasil que os jovens não devem dirigir porque é contra a lei. Então, eu falo assim, Igor, não deixe os jovens dirigirem porque isso é proibido para eles, vai dar problema. Então, Paulo na igreja falou assim, não permitam que as mulheres falem porque lhes é proibido. Agora, a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, está no fato de que Paulo tinha entre os contribuintes dele Áquila e Priscila, Lígia. E Lígia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a segunda ou a terceira carta dele, ele fala o seguinte, a eleita, amada senhora, ele está dirigindo a uma líder de igreja. Tá certo?
Então, ali é uma situação específica de Corinto, que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia. E se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que eu faço com Lídia? O que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena? Que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática, se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então, Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado e foi noticiar isso aí. Então, eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito. Não sei se eu... Bom, eu entendi. Espero que você entenda. Se não entendeu, volta e assiste de novo. E dá mais views.